Está começando o Under Art. Tivemos uma ideia de ampliar os horizontes e discutir o que é pouco discutido na arte em geral, não só na música, mas também no audiovisual. Vamos começar falando de Asta no Joe, o Joe do Amanhã, uma animação feita em 1969, um ano em que o homem foi para a Lua, supostamente. E é uma animação muito especial, e eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial para isso que eu vou falar. Animação é coisa de adulto também, hein? Não é coisa de criança não, tá bom? Não é coisa de guri não, ó, coisa séria. Asta no Joe. O mangá, o anime, foi tão importante que em 68 revolucionou a narrativa do anti-herói antes mesmo de Anthony Soprano ou Walter White, The Breaking Bad. Tiveram inclusive importância histórica. Em 1970, um grupo comunista japonês, o Exército Vermelho, influenciado pelo poeta japonês Shuji Terayama, eles sequestraram um avião e levaram para a Coreia do Norte. E o líder deles mencionou: não se enganem, somos como o Joe do Amanhã. E depois foi encontrado um bilhete dizendo: lutem ou tatakae, lutem até ficar branco ou até virar cinzas, que é uma referência ao anime. E eu vou falar agora dele com muitos spoilers. Spoiler alert, eu quero mais aqui vocês vejam. E eu quero outra coisa, hein? Coisa importante aqui. Esse vídeo ele é feito não só porque eu gosto muito dessa animação, é porque eu quero que meus amigos percam todo o prazer em assisti-la. Vocês que não estão nem aí, que acompanham a página e que não me conhecem muito, tudo bem. Mas para quem é meu amigo e que eu já recomendei várias vezes que assistisse essa porra, vocês vão perder tudo agora por causa dos spoilers, ok? Eu vou acelerar essa parte que é muita informação. Eu vou falar rapidamente da história. Joe Yabuki, ou Yabuki Joe, no Japão eles falam o contrário, como nos Estados Unidos, que é idiotice, mas tudo bem, o sobrenome vem antes do nome. Yabuki Joe é um cara delinquente que vem da rua do nada, assim, nas favelas do Japão, e encontra Tang Danpei, ok? Um cara que é um ex-pugilista e que tá cego por conta do boxing, o pugilismo, a lutância da vida. E ele vê nesse carinha que ele encontra nas favelas, que está lá assoviando. Ele encontra esse cara assoviando e aí lutando e vê um talento nele assim de dar um... E quando ele vê isso aí, cria ser um laço e aí segue-se a história. Enquanto Tang Danpei vem Joe, um futuro pugilista, esse cara ele é um anti-herói perfeito. Ele aproveita-se para dar golpes e tirar grana. Mesmo nas favelas, ele tira uma grana boa. Ele inclusive chama a atenção de uma garota chamada Yoko, que lembra muito aquela chamada Athena do Cavaleiro do Zodíaco. E depois de muitos golpes, Joe acaba sendo preso. E quando Joe vai preso, esse cara aumentou dele, o cara que gosta muito dele, Tang Danpei das favelas, começa a mandar cartas pra ele, chamada de Joe do Amanhã, ou Asta no Joe, o nome do anime, que maravilha! Cartas com instruções de como fazer um jab ou um murro de esquerda, que pra vocês parecer de direita pelo vídeo, ou até mesmo um gancho, que é essa coisa de fazer, eu sou muito bom nisso, ok? Ou até mesmo fazer um cruzado. Eu não vou mostrar porque vou acabar quebrando todo o estúdio, mas acaba que Asta no Joe pode ser uma metáfora dessas cartas para o Joe do Amanhã, o Joe do futuro. Tipo, Joe, eu acho que você tem futuro. É isso que o mestre, o treinador, o sensei, professor, o mentor, coaching espiritual falou para ele. Vamos seguir a história agora. Resumindo rapidamente, meus queridos, porque acho que vocês têm mais o que fazer do que ficar sabendo de anime. Enquanto o Joe, depois das delinquências dele, vai para a prisão, ele conhece um cara chamado Rikishi, Toru Rikishi, que é como um cão adestrado na prisão. E um cara que é um ex-pugilista que foi para a prisão por ter matado, sem querer, alguém no ring.
Então ele começa a ver esse cara como uma inspiração para ele. Ele começa a desafiar na prisão e eles brigam, etc. Então é uma briga maravilhosa. E quando ele descobre, depois de um tempo, Toru Rikishi, ele é financiado por Yoko, essa Athena, ou Yoko Shiraki, a Athena, muito antes mesmo de Masami Kuramada fazer o Cavaleiro do Zodíaco nos anos 80. Depois de cumprir sua pena na prisão, Joe volta para as favelas, para a Ponte das Lágrimas, Namida Bridge, ok? Então, quando ele chega lá, ele começa a se aplicar para tentar ser um pugilista, porque ele vê que Rikishi já tinha saído da prisão, ele fica meio assim ciumado e querendo ser alguém meio que como Rikishi, um cão da estrada e não um cão de rua como ele. E aí ele entra numa luta pessoal para se adaptar ao boxe, ser um atleta do boxe e luta contra Rikishi. E no meio é terrível, cara. Joe numa luta contra Rikishi, depois de muito lutar, né, para conseguir chegar no ranking de Rikishi, ele o assassina com um soco na têmpora. Isso faz uma hemorragia, né, intracraniana, e Rikishi morre, fazendo com que Joe fique traumatizado com tudo isso e faz com que abra espaço para a segunda parte da série, que é muito interessante. Depois de Joe descobrir que ele foi responsável pela morte de Rikishi, que era a pessoa que lhe inspirava, ele fica muito decepcionado e abandona o boxe, some das favelas e começa a se jogar no pachinko, que é um jogo de azar muito famoso no Japão. 60% dos japoneses são viciados nesse bagulho. Ele fica jogando isso aí e bebendo, ok? Bebendo saquê barato, saquê das ruas de Tóquio. Ok? É o que Joe fez por um tempo. Quando ele volta pro boxe, ele decide voltar e confrontar a vida dele passada, porque faz parte da realidade do pugilista matar mesmo. Porque assim, cá entre nós, a gente às vezes faz umas coisas ilícitas, né? Então, depois disso, Joe ele volta pro boxe e Tang Danpei, o mestre, mentor dele, fica muito feliz. E ele volta e encontra um oponente chamado Carlos Rivera, da Venezuela, mas acho que é uma versão muito louca do Japão de encarar o Brasil. E esse oponente deixa Joe muito empolgado. Mas eu vou agilizar para o final do anime para que vocês ainda queiram ver detalhes, ok? Tudo isso que aconteceu com Joe foi mediado por a nossa Athena, quer dizer, Saori, quer dizer que Yoko Shiraki, que quis incentivar Joe, mesmo depois dela perder Rikishi, o seu ex-influenciador, o ex-cavaleiro Zodíaco, quer dizer, seu ex-pugilista, ok? Então agora a gente vai ver o finalzito e acaba tudo e vocês não precisam nem ver o anime, porque quem vê o meio, vê tudo do anime. Vamos falar de um amigo meu. Depois de voltar pro box, Yabuki Joe, muito abatido para perder peso, para lutar com um cara, para ficar na categoria, depois ganhar peso, perder peso, fazer um monte de loucura, ele encontra um desafiante, o José Mendoza, do México. Então ele vê esse cara como um cara impecável, assim, pai de família, com filhos e tudo mais, um cara que cuida da saúde. Então ele tem uma última luta com esse cara para tentar ter o título de campeão mundial. E é claro, o Japão é humilde, não é como o brasileiro, como o Neymar, como a gente que acha que vai ganhar a Copa, mesmo depois de perder um bocado, mesmo depois de tomar 7-1 e várias humilhações por aí, com um presidente idiota. Eles sabem que não vão ganhar e ele perde na última batalha, mas não é interessante quem ganha, é o que acontece no percurso. Ele pega esse pai de família impecável, maravilhoso e transforma numa bosta. E José Mendoza fica com um aspecto terrível nessa batalha final e Joe, ele falece na batalha. Mas assim, o ilustrador Tetsu Chiba, ele não deixa muito claro porque adultos liam mangá, crianças liam mangá, então a última cena Joe está apenas descansando depois do último round, que não apareceu muito claro, mas ele perde mesmo, ok? E José Mendoza, ele ganha o título, mas perde
Como é que fala? Perde o que mesmo? A saúde, né? Não, ele perde a saúde, mas ele perde o que também? Perde a... Dignidade de Não, ele perde a... Desce o salto, José Mendonça ganha o campeonato, mas ele mantém o título dele. Joe perde, mas ele desce do salto, perde a saúde, perde a dignidade como pai. Ele fica com os dentes tudo agaranhado, ok? Então eu acho que a mensagem final é: esse é um problema do boxe. Joe passou pela demência pugilística, que é um problema do Rock, o vício em drogas. O último episódio com esse teor louco e nada a ver entre temporadas foi sobre vício em drogas, que era o disco do Mars Volta. Então a ideia é basicamente essa: a arte ela não tem exatamente uma expressão só, tudo é a mesma coisa. E Ashton Joe inspirou gerações, criou essa ideia de protagonismo, criou o Seiya, que a gente conhece, criou um pouco do Shounen, que é o público mais jovem, criou um pouco do Seinen, que é o público mais velho. E ainda assim trouxe muitas narrativas, trouxe o Slice of Life, que a gente assiste em Sopranos e séries mais adultas, e trouxe um monte de questionamentos interessantes para a vida, e principalmente trouxe a favela, sem trazer robôs, sem trazer alienígenas, Jinkidamas, Kamehamehas. Só a vida comum de um cara que tenta vencer na vida, a despeito de ser pobre, ser órfão, e com muita expectativa de um cara que acredita muito nele. Ele sofre do mal que muitos pugilistas sofrem, como nosso querido Maguila, nosso querido Holyfield, que é a demência pugilística. Isso é comum, isso é a vida, that's life, c'est la vie. Curtam Ashton Joe, o Joe do amanhã. No fim da história, o Joe não tem um amanhã, que o Joe consome tudo, até virar cinzas, até ficar branco. Tatakae, lute, até ficar branco. Viva ligeiro, mas viva muito, não seja como o Joe, ok? Basicamente essa é a mensagem que Ichi Kajiwara, que é um cara que passou por sérios problemas na vida, teve a filha sequestrada, etc e tal, e lançou outras coisas, e Tetsuchiba, esse ilustrador, quiseram passar. É minha produção favorita de todos os tempos, talvez depois venha Sopranos e outras coisas, mas enfim, e fica de mensagem, de recomendação para vocês, e até a próxima temporada, quando eu vou cobrir as bandas mesmo. Eu gostaria de fazer um adendo rápido sobre o personagem do Toru Rikishi e a história do Joe com o Rocky Balboa. E Toru Rikishi tem toda uma estética que lembra muito do Sylvester Stallone, que lembra muito a temática e a luta dele, que não tem nem um pouco de decência em comparação do Joe, né? Ele só faz parte de um grupo italo-americano que é censurado por conta do estigma da máfia, e não Joe, que é da favela, da pobreza, que acomete a todo o mundo, toda a terra. Então é só pobreza, roubo de ideia japonesa. E eu gostaria que vocês ouvissem um pouco das músicas e comparassem. Eu gostaria também que vocês lembrassem um pouco do personagem do Anthony Segardo, Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Eu acho que tem um pouco de inspiração em Toru Rikishi, não só na estética, mas também na personalidade. Isso vale para quem assistir a série, isso é para quem quer assistir de maneira ativa. Esse canal jamais, nunca, em hipótese alguma, será para alguém que quer fazer uma audiência passiva e queira só deixar o som passar ou a TV passar, sem observar criticamente, sem ouvir criticamente o que está acontecendo. Então eu nunca vou divulgar um trabalho que seja só para deixar passando, como Duda Beat, Anitta, Vanguard, NX0, Bora System. Acho melhor não falar mais nada para ninguém me cancelar. Boa noite. Mas que porra, esqueci mais uma vez de comentar a parte mais interessante do Ashton Joe. Quando aconteceu a morte do amigo, arqui-inimigo, mas ao mesmo tempo melhor amigo e admirado por Joe Yabuki, Toru Rikishi, os fãs ficaram tão perplexos, os fãs adultos mesmo, que encheram o saco do estúdio para fazer um funeral real para esse personagem. Então isso aconteceu e vocês estão vendo imagens. Gostaria de lembrar também que a trilha sonora é muito baseada em Ennio Morricone, ok? Ennio Morricone, do cinema de Sérgio Leone, da trilogia dos dólares, o Cowboy, ok? Western. Gorillaz fez a mesma coisa basicamente em Clint Eastwood.
I got sunshine in a bag, I'm useless. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this child like your nature. Boa noite.